Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque no dia de ontem, dia 20 de fevereiro de 2024, a ESA-CETEP, TRPL3, TRPL4, apresentou seus resultados para o quarto trimestre de 2023, resultado do ano de 2023, e o que deu para ver foi que o lucro da companhia ele simplesmente disparou quando comparado o ano de 2023 com o ano de 2022. E nós vamos dar uma olhada o que aconteceu, o que houve nesse resultado e o que tem aí de perspectiva futura. Lá no final a gente coloca os dados dentro da nossa planilha de indicadores fundamentalistas e nós verificamos através de uma projeção o que pode acontecer com a ESA-CETEP ao final de 2024, principalmente com relação ao pagamento de proventos. E nós vamos começar aqui pelas demonstrações financeiras. O que nos vai interessar são as demonstrações financeiras consolidadas. Tá? Então, isso aí no encerramento do ano de 2023. Eu vou saltar direto aqui na página 23, onde nós vamos achar aqui na parte do passivo aquilo que nos interessa, que é com relação ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido está aqui no canto e está todo descrito logo abaixo. Ele chega a 17 bilhões e quase 800 milhões. Então ele cresce bastante em relação ao ano de 2022. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, para você ter uma ideia por que eu estou trabalhando nessa coluna, porque às vezes me perguntam aqui no canal. É porque, lembra que eu falei do consolidado? Então, nesta sequência, nessa tabela, nós vamos encontrar os consolidados de 2022 e 2023. Então a gente viu aí que em termos de patrimônio líquido, ele evolui de 16 bilhões e 500 milhões aproximadamente para 17, quase 8 bilhões, então mais de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões no crescimento do patrimônio líquido. Outra informação que nos interessa, que é para fazer a composição da nossa tabela de indicadores, lá no final, os indicadores fundamentalistas, de novo aqui no consolidado, é com relação à receita operacional. Veja que a receita operacional líquida ela salta de 5,4 bi para 6,2 bi. Então ela cresce aqui aproximadamente 800 milhões de um ano para o outro, o que é bastante considerável. E com isso, teve o reflexo aqui no lucro líquido do exercício. Veja que neste caso aqui o lucro líquido sai de 2,3 bi para 2,8, quase 2,9, crescendo em torno de 600 milhões. Mas não é desse crescimento que nós estamos falando lá no início do vídeo, aquele lucro que disparou. Esse aqui é o IFRS, que obedece aos padrões internacionais para as apresentações contábeis. Ao passo que onde a companhia vai se estabelecer para fazer essa demonstração vai ser conforme as demonstrações contábeis, seguindo o que é preconizado pelo regulatório. E isso foi feito durante a divulgação dos resultados da companhia, aconteceu no dia de hoje, dia 21 de fevereiro de 2024, durante a teleconferência de apresentação desses resultados. Eu não vou avançar muito sobre isso, foi uma apresentação bastante rápida, sucinta, do jeito que eu gosto. Teve uma participação muito importante da CFO da companhia, a Clarisa, e também na parte de perguntas e respostas não teve muito assim o que ser tratado, por isso eu nem vou entrar, ficou muito mais pelo resultado claramente apresentado pela companhia. Então, conforme a gente viu aqui, ó, o lucro líquido, veja que quando ele fala lucro líquido tem um 2zinho aqui, ó, o número 2 aqui do lado. Isso porque ele foi ajustado aqui pela participação de acionista não controlador em fundos de investimentos. Então, por isso que ele coloca aqui como cresce mais de 1 bilhão. Além disso, né, são 3 lotes que foram arrematados, a gente acompanha isso aqui no canal desde o meio do ano passado, desde o mês de junho, um CAPEX aqui de 5,6 bilhões e 2 projetos foram energizados com uma RAP aqui de 109 bilhões. Esses aqui são os principais destaques no início da apresentação. O leilão número 1 de 23 de junho do ano passado, ele diz a respeito a esses lotes aqui que, claro, vão ter o seu desempenho aí, vão ter que ter a sua evolução para o desenvolvimento. Então tem o lote 1 aqui, Serra Dourada, RAP de 284 milhões, que é esse azul. Veja que ele inicia aqui bem nesse canto de Minas Gerais e vai até essa outra ponta aqui do estado da Bahia. O lote 7 tem 219 milhões de RAP e ele atravessa aqui do estado de
São Paulo, indo aqui para o estado de Minas Gerais. Agora fiquei em dúvida se aqui nós estamos no Rio de Janeiro. Acho que ele veio do Rio de Janeiro e vai para o estado de Minas Gerais. E também o lote 9, um lote menor de Água Vermelha, que vai ficar bem nessa ponta aqui, em Minas Gerais, quase junto com São Paulo, uma RAP de 7 milhões. E ainda do ponto de vista de projetos, veja aqui ó, os Greenfields. Greenfield é quando são projetos novos. Então tem alguns para serem entregues, como por exemplo esse de março de 2025, 81 pronto, e ele vai contar aqui com uma RAP de mais 48 milhões. Além disso, se nós pegarmos aqui o ano de 2026, lá na frente, no primeiro trimestre nós estamos falando aí, tem mais 100 milhões em RAP, e em 2027 temos aqui ó, 314 milhões em RAP. Então, são projetos interessantíssimos com desenvolvimento da ISA-CETEP e talvez o resultado de hoje, mas as pessoas visualizando esses projetos tenha feito a repercussão positiva que aconteceu com relação às ações que acabaram disparando. E essa disparada a gente vai ver mais no final. Bom, mas do ponto de vista do crescimento aqui da companhia, veja que o CAPEX acaba evoluindo em crescimento médio composto desde 2019, 74%, como se fosse um crescimento de 74% ao ano, claro, evidentemente, com todos esses projetos que estão sendo colocados em pauta. A parte de reforços e melhorias, em 2023 foram 65 projetos entregues. Esses reforços e melhorias, veja que a RAP prevista, ela fica nessa faixa aqui, 600 a 850 milhões. E desses valores aqui, 37% são RAPs de entrega imediata. Agora, olhando para os resultados, é importante você notar aqui embaixo, aqui, onde tem um número 1. Aqui. Essa é a contabilidade regulatória, não é o IFRS que nós utilizamos lá atrás. Então, a receita líquida total da companhia, ela cresce 22,3% no comparativo ano contra ano. No entanto, claro, né, você precisa considerar que 1,9 bi ele é referente, tá vendo esse achurado aqui, a RBSE. E a rede base do sistema elétrico, eu já expliquei isso em vídeos anteriores. Descontando a RBSE, na verdade, a receita líquida teria crescido 7%. E com relação à questão do lucro líquido, que eu mencionei lá no início, veja que tem um número 3 aqui em cima, é porque ele foi ajustado pela participação de acionista não controlado. E o fato é que esse lucro líquido ele cresce 107%, ele sai de 937 milhões para 1,9 bilhão. Isso aí, lembrando, né, nós estamos falando do regulatório. Se nós olharmos para o lucro líquido, o IFRS não é bem assim, mas o IFRS é o que nós utilizamos para fazer os nossos indicadores fundamentalistas logo no final do vídeo. O EBITDA, por seu lado, veja aqui no confronto ano contra ano, ele cresce de 2022 para 2023 quase 27%. E o impacto nós vamos encontrar no endividamento da companhia. Isso porque, veja, a dívida líquida da companhia vai a 7,9 bilhões. Ela estava em 7,1 no quarto trimestre de 2022, portanto, no fechamento do ano de 2022. Quando fecha 2023, vai a 7,9. Se você, como aqui já a dívida líquida está descontada esse 1,7 de caixa, significa que a dívida bruta está em torno de 9,6 bilhões. Mas veja que a dívida, em que pese ela ter crescido nesses valores aqui, dá mais ou menos 10% de crescimento do fechamento do ano passado para o fechamento do ano retrasado para o fechamento do ano passado. Veja que a alavancagem ela cai de 2,92 para 2,39 vezes, ou seja, quando a gente coloca a dívida líquida sobre o EBITDA. Isso porque, como a gente viu agora há pouco, enquanto que a dívida cresceu 10%, o EBITDA cresceu 27% aproximadamente. Teve dois fatores interessantes que aconteceram basicamente no segundo semestre do ano passado, que foi o lançamento de duas debentures, né? E essas debentures elas foram a pleno, em torno de 1,5 bilhões, e o que aconteceu é que
a companhia utilizou isso para comprar papéis da dívida e, consequentemente, alongar a sua dívida, que passou de 5 anos para quase 8 anos, e reduziu um pouco o custo médio para 11,6. Uma coisa que tem de importante aqui é que enquanto no ano passado a dívida estava metade IPCA, metade CDI, ou acompanhando a taxa de juros da nossa economia, que é a Selic, agora trocou, passou para quase 70% com o IPCA, que está aqui embaixo. Isso aqui é interessante, né? Porque, na verdade, numa economia de inflação controlada, na verdade, tem uma tendência de uma redução aqui nesse custo médio da nossa dívida. Por outro lado, também aqui a EZTEP buscou em torno de 65% de recursos para financiamento junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que normalmente tem juros um pouco menor. A companhia ainda salientou, né, que para o fechamento do ano passado, veja, ela fez esse pagamento aqui de proventos que acabou aqui em R$ 2,20 por ação, quase 1,5 bi. E ainda mencionou várias vezes que vai manter o seu payout de 75% aqui do lucro regulatório, aquele que a gente viu agora há pouco. O nosso cálculo, claro, ele sempre vai ficar em cima do lucro IFRS. Aqui uma notícia que não é muito legal para mim, pelo menos que gosto de comprar ações, a valorização da ação em 15,2%, porque eu quero continuar com ações da EZTEP. E como eu disse, na parte de perguntas e respostas não teve nada assim de significativo. Algumas questões muito utópicas, de repente, se você for acionista, eu recomendo que você dê uma olhada, só para você ficar mais inteirado. Mas o fato é que quando os resultados estão nesses patamares mais positivos, não se tem muito o que falar. E olhando para o nosso quadro de múltiplos, veja que a gente tinha uma projeção no início de 2023 e a EZTEP poderia chegar a 5,6 bi. Isso, claro, né, a gente desconta os projetos, a gente faz com base nos crescimentos que a companhia vem apresentando, mas ela superou bastante aqui, chegando a 6,2 bi. Nós tínhamos uma projeção de 2,3 bi de lucro líquido e ela vai a 2,8, superou em quase tudo. E pagou aqui R$ 2,20 por ação. Ao tempo o preço de hoje, né, da ação, pelo menos no fechamento de ontem, agora são 11 horas e 30 minutos, significa que ainda nós estamos utilizando o preço de ontem porque depende muito da variação que tem dentro do dia. Mas, se tivéssemos comprado a preço de ontem, teríamos aqui um dividend yield então de 8,22%. Agora, fazendo a nossa projeção para o ano de 2024, de novo aqui nós vamos adotar uma posição bem mais conservadora, vamos utilizar o juros real da nossa economia de 5,19%, então nós vamos estimar aqui a receita da companhia em 6,5%. A gente não viu ali, né, a questão dos projetos que podem sair esse ano, tem um CAPEX interessante, principalmente na parte de reformas e melhorias. Com isso, a gente não está considerando, pode até que isso supere bastante, mas vamos ficar numa parte mais conservadora para que a gente não se surpreenda no final de 2024. O lucro líquido, FRS e IFRS, podendo chegar a um pouco mais de 3 bilhões. Com isso, a companhia, na média, veio pagando aqui um payout de 48,38%. Pode ser, então, que ela venha a pagar um provento aqui de R$ 2,23, também uma visão muito conservadora. Mas o que tem de importante aqui é que se nós dividirmos esses proventos, R$ 2,23 por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, veja que o nosso preço teto vai ficar em R$ 37,23. Na média, nos últimos 5 anos, a EZTEP pagou R$ 2,02 por ação, o que dá um preço teto de R$ 33,68. No entanto, né, a ação cotada aqui a R$ 26,81, ela subiu muito, nós chegamos a comprar R$ 22, a ação 21, alto, 26 ela subiu bastante. Ainda assim, é uma ação que está valendo muito a pena. Por isso que a gente está dizendo, ainda que ela suba, ela está muito abaixo dos nossos dois preços tetos, além de oferecer um dividend yield aqui de 8,33%. Outros dois indicadores interessantes, que é com base no lucro líquido ou no patrimônio líquido, como nós vimos agora, ou seja, para esses 17,7 bilhões de patrimônio líquido, que cresceu em relação ao passado
7,5% aproximadamente, e considerando o preço da ação a R$ 26,81, nós vamos ter um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,99. Para esse preço aí, R$ 26,81, e estando com esse PVPA em 0,99, abaixo de 1, aquele indicativo de que a ação pode estar barata e que o risco é muito baixo de comprar a esse preço, porque o valor que se está pagando é menor do que o patrimônio líquido por ação da companhia. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 5,81 aqui, significa que se você comprasse R$ 26,81 e em função do lucro líquido, você receberia aí em aproximadamente 5 anos e 10 meses. E todos esses dados são trazidos aqui para o nosso comparativo elétrica a elétrica. Nós já tínhamos a Auren, foi a primeira que nós fizemos, estamos aguardando as demais. Tem a Neo Energia aí também, que nós já fizemos, vamos ter que atualizar aqui. E a ISA agora nós fizemos com todos esses dados. Assim que atualizar com a Neo Energia, eu vou disponibilizar esse quadro lá no Instagram do canal mh.investir. E fica como ponto negativo, talvez até desagradável, veja que a TRPL4, ela nesse momento vai a R$ 27,03, agora R$ 11,30 mais ou menos, como eu disse, subindo aqui 0,82, mas ela já chegou a bater R$ 27,50 e 6 centavos, né? Então, mas ainda assim está bem abaixo daqueles dois preços tetos, o que indica que a ação esteja se oferecendo, mesmo que tenha subido tanto. Então nós vamos ficar de olho para a possibilidade de novos aportes, no caso é aportes regulares, né? Não aportes de forma mais incisiva, que nós temos visto aí que a gente pode fazer com outras ações que nós estamos olhando. Uma excelente companhia, pagadora de proventos, tem um projeto que eu acho muito bacana, acho muito interessante, aposto bastante nesse projeto, mesmo ali nesse patamar do preço da ação, 26 alto ou 26 baixo, me parece que ainda é interessante que eu venha fazer aportes na ISA para aumentar o número de ações, até porque eu vejo que o projeto da ISA-CTEP hoje, pelo menos das elétricas, me parece assim ser o mais consistente, pelo menos na minha visão. Mas eu também gostaria de saber a sua opinião sobre isso, ISA-CTEP, principalmente se você for de fato investidor, porque é justamente olhando outras opiniões que a gente pode fazer contestações e verificar se nós estamos indo no caminho certo nas nossas análises. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço!